Eu gostaria de falar agora um pouco da revolução da Estônia, de como eles atingiram esse ponto. E eu vou gravar um próximo vídeo agora para falar sobre isso, porque é emocionante. Um pouco do que eu aprendi sobre a história de libertação da Estônia da antiga União Soviética. Em 1990, na dissolução da antiga União Soviética, a Estônia passou a ter a sua soberania, e esta soberania dela, criando as suas próprias leis, a sua própria Constituição, já do seu povo, que antigamente fazia parte da União Soviética. Eles iniciaram então a construção do seu país. Com a criação da sua Constituição, tem-se o nascimento, porque a Constituição de cada país é como se fosse a certidão de nascimento daquela soberania. É claro que o país e o povo já existia, mas para se existir soberania você precisa de povo, território e uma Constituição. Se não me falha a memória dos primeiros períodos da aula de Direito. Então, a constituição dessa nova soberania na Estônia se deu nessa dissolução em 1990. Apenas 29 anos depois, você está vendo isso. Uma economia forte, pujante, um povo rico, um dos melhores índices de IDH do mundo. Uma renda per capita muito alta, cerca de 20 mil dólares por ano. Um governo sólido, uma economia em que tudo funciona. Mas a minha curiosidade foi perguntar para a minha tradutora como se iniciou esse movimento. Houve um líder, uma revolução, uma guerra, uma luta, mortes, destruição, bombas, como na França de Napoleão, onde eu estava há 4 dias e vim para cá. Como se deu essa grande revolução? Na França nós sabemos, através de muito sangue, e muito sangue inocente, de crianças inclusive, na Revolução de 1789, iniciada por Napoleão e encerrada em 1815, quando ele foi derrubado. Lá foi assim. E aqui? Aqui nós conquistamos e nós conseguimos mudar o mundo através da música. E faz muito sentido esse saxofone ao fundo. Vou colocar na descrição a música. 20 mil pessoas todos os anos se reúnem para cantar. As 20 mil pessoas cantam no palco com o maestro, a batuta, o maestro. Ali ao fundo, mais uma pessoa, um artista cantando. E a música que libertou. A música que fala de liberdade, que fala de um povo, da beleza dos países, e que eles precisavam dessa sua liberdade, que eles precisavam se livrar do domínio da Rússia. Na verdade, da União Soviética, né? E através da música, com essas letras fortes, e que até hoje eles festejam esse dia, eles conseguiram evoluir e criar tudo que você está vendo aí, toda essa economia. E esse dia especial, que acontece todos os anos, as pessoas se reúnem para cantar essas canções, que as letras lembram a liberdade e a luta deles. Então, sem morte, sem derramamento de sangue, sem a matança de inocentes, de mulheres e crianças, eles conseguiram criar o país mais tecnológico do mundo. Isso durou 29 anos.
Quando será que o Brasil vai atingir isso? Talvez uns 200 anos, não sei. Eu gostaria de viver essa realidade no meu país, mas eu não sei se eu vou chegar lá, nem se meus filhos vão chegar lá. Mas para comemorar o final dessa história, o local escolhido para minha cerveja é a Old Hansa, a taberna. Vamos comemorar a vitória desse povo e que isso sirva de lição para nós brasileiros. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos aqui no local conhecido como Lauvalek. Esse local aqui é onde os estonianos se reúnem em uma semana do ano para cantar as canções de liberdade. O primeiro evento ocorreu aqui em 1860, mas quando a Estônia ainda fazia parte da União Soviética, as letras das músicas deles eram alteradas e essa ideia de liberdade e nacionalismo, do orgulho de ser estoniano, eram retiradas das letras. Com o final da União Soviética, em 1990, os estonianos passaram a ter mais orgulho ainda de se reunir. Naquele palco, aproximadamente 20 mil pessoas se reúnem cantando com a batuta do maestro, e as pessoas aqui nesse local vêm para assistir um dia todo onde várias bandas, orquestras se apresentam, e o ponto máximo da apresentação é esse ponto onde as pessoas se reúnem para cantar essas músicas que relembram a liberdade dessas letras que antes eram proibidas de ser cantadas. E depois do final da queda da antiga União Soviética, o estonês pôde expressar com muito orgulho, com muita vontade, essa razão de ser da Estônia, do nacionalismo, da ideia de liberdade, que fizeram com que eles crescessem e chegassem àquilo que eu disse no vídeo anterior, que sem derramamento de sangue, sem guerra, sem destruição, sem morte de inocente, eles conseguiram atingir hoje essa potência econômica e essa realidade que muitos países ainda vão, com muita dificuldade, talvez um dia vão conseguir chegar a essa realidade que o estoniano sobrevive hoje. Aqui ao lado nós temos uma figura emblemática deste local, que é o Gustav Ermenegger. Ele foi um símbolo deste evento porque ele lutou por anos para que esse evento continuasse acontecendo, e ele é um maestro, um músico e um diretor que organizava sempre esses eventos. Então ele está sendo homenageado, a estátua dele está aqui numa posição enobrecedora, no ponto mais alto aqui do local, assistindo, como se ele tivesse eternizado aqui assistindo este evento que acontece. Entre 4 a 7 de julho são os dias em que ocorre o evento. Hoje é dia 21 de junho e nós estamos aqui presenciando um ensaio de uma banda de rock, de um evento de rock, que é o som que eu gosto muito, que também expressa a liberdade, né? Que vai acontecer nesse espaço. Esse espaço foi utilizado pelas mais diversas bandas de rock, de pop, que você possa imaginar. E é um local quase que como sagrado para os estonianos aqui. Eles valorizam muito esse local, este evento, assim como a música que levaram eles à liberdade. Muito linda a história da Estônia, muito linda. Boa tarde, pessoal, aqui já embarcando novamente, voltando a Paris. Gostaria de deixar esse vídeo para falar sobre as minhas últimas impressões sobre a Estônia e principalmente sobre Tallinn.
Como eu disse, Tallinn é maravilhoso, um governo maravilhoso, uma economia forte, pujante, um país das startups, mas sempre tem um lado negativo. Eu acho que o lado negativo que eu senti na região, apesar de toda a beleza natural e a beleza arquitetônica e história que tem esse país maravilhoso que é a Estônia, o pessoal aqui não sabe explorar muito bem o aspecto do turismo em cima disso. Você não encontra facilmente uma placa, uma informação, diferente de Paris, que você quase que chega sem querer nos lugares turísticos, porque quase tudo te leva a conhecer aqueles locais. Aqui você tem somente as placas na língua deles, que é muito difícil de entender. Você não tem em outras línguas, no inglês, em espanhol, você não tem informações turísticas, você não tem muita informação, as placas não são muito claras, não há um padrão de informação como em outros países, que as placas de pontos turísticos são geralmente marrom, né? Um marrom mais escuro. Aqui você não tem nenhum tipo de informação que facilita a chegada até esses pontos turísticos. Você tem que usar o Google Maps, que nem sempre te leva aos pontos turísticos com qual você gostaria de ir. Okay? Outro ponto negativo é o povo. O povo é um pouco introspectivo, um pouco tímido. Eu achei no início que fosse uma questão mais da discriminação, mas eu creio que não deva existir isso aqui na história, até porque eles vieram de um comunismo, eles vieram de uma situação muito severa. O povo é um pouco desconfiado, que é normal de países que saíram da libertação comunista e passaram a ser um país extremamente libertário, mas mesmo assim ainda tem uma raiz de um povo um pouco desconfiado a fazer negócio, a conversar com pessoas estrangeiras. Isso tem um pouquinho ainda, mas isso é natural em qualquer país. Eu creio que se chegasse um estrangeiro para fazer um negócio com você na tua empresa, você ia pensar duas vezes. Mas o tratamento nos restaurantes, nas lanchonetes, nos pontos turísticos, você precisa chamar o garçom, as pessoas não vêm até você, as pessoas não são muito solistas. Mas isso não é um aspecto de discriminação, isso é um aspecto um pouco mais introspectivo, um pouco talvez mais tímido, e essa timidez no comércio não é muito favorável. Isso eu senti ainda na Estônia, essa questão dessa timidez das pessoas para atender os estrangeiros. Mas, no geral, eu fui muito bem atendido quando solicitei o atendimento e as pessoas são bem objetivas no seu atendimento. Você só fala o que você quer, as pessoas jamais puxam assunto com você, conversam com você, não perguntam de onde você veio, para onde você vai. Elas simplesmente te entregam aquilo que você pediu e sai. É um atendimento mais frio, assim, não é como um atendimento em outros países, e bem diferente da nossa realidade do Brasil, né? Que a gente vai comer um jantar no restaurante e acaba saindo um amigo do garçom. Aqui isso não acontece nunca.